Agora preste atenção neste número. A cada 15 segundos, uma pessoa é vítima de golpe da internet no Brasil. E com a chegada do final do ano, de acordo com a polícia, essa preocupação aumenta ainda mais. Veja por quê na reportagem de Marília Silen. Seja no trabalho ou na hora do lazer, a internet sempre tem seu espaço. São notícias, contatos, redes sociais. Mas os benefícios também vêm acompanhados de problemas. Lucas trabalha como analista de sistemas num banco e diz que são vários os clientes que enfrentam problemas na hora de acessar a conta bancária na internet. Os cyberbandidos capturam as informações de banco, as informações pessoais, como o número de CPF e outras informações de conta, senha, e utilizam essas informações para fazer compras em sites que não têm uma segurança grande, uma validação dessas informações também. Então isso acontece com muita frequência, as instituições financeiras sofrem muitas fraudes nesse sentido. No caso de Fernanda, o problema foi mais uma dor de cabeça. Apesar de ser especialista em redes sociais, ela também já sofreu com invasões e spams. Recentemente eu acabei usando um aplicativo, eu acabei seguindo um monte de gente fora do país, pessoas que não condizem com o meu comportamento, fotos estranhas começaram a aparecer no meu feed de notícias. E eu tive que ir lá remover todas as pessoas, eu tive que fazer todo o processo de limpeza no meu perfil, além também de trocar as senhas e tudo mais. É através do computador, tablet ou telefone que mais de 100 milhões de brasileiros têm acesso à internet. E quase metade dessas pessoas também acessam as redes sociais. O problema é que com o aumento desse número, aumenta também um outro, o de fraudes. Hoje, de acordo com as estatísticas, a cada 15 segundos, um brasileiro é vítima de golpes pela internet. E de acordo com a Delegacia de Cybercrimes, no final do ano, a preocupação aumenta. Os criminosos sabem que o dinheiro vai estar circulando no mercado através do 13º e, se valendo disso, eles começam inclusive a criar sites falsos ofertando produtos a preços extremamente convidativos. E as pessoas, é claro, querendo realizar o sonho de Natal, dar aquele presente especial que ele espera até o final do ano, ele vai buscar as melhores ofertas. É nessas situações que a situação pode acontecer, o prejuízo pode acabar se configurando. Mas como o mundo virtual não pode ser ignorado, a dica dos especialistas é continuar usando as redes, mas com muita atenção e prudência. Assim como você utiliza para o bem, tem as pessoas que estão utilizando para o mal. Então os perigos existem e o comportamento do usuário é que vai determinar a segurança dele. O nome dessa especialista em internet aí é Fernanda Musardo e não Fernanda Muraro, como apareceu no crédito. Cerca de 60% dos brasileiros foram vítimas de crimes eletrônicos nos últimos 12 meses, o que equivaleria a aproximadamente 22 milhões de pessoas entre usuários de internet e dispositivos móveis. No Brasil, cerca de 45% dos adultos já caíram em algum tipo de crime eletrônico ou tiveram comportamento de risco nos últimos 12 meses. No caso de usuários de smartphones, quase 6 entre 10 já foram vítimas de golpes pelo dispositivo móvel. No final do ano, os riscos são ainda maiores e a gente conversa aqui com o especialista em tecnologia da informação, Altair Santin. Altair, essa questão que nós mostramos aí, riscos que você tem ao fazer compras em sites e tudo mais, é preciso ter muita atenção, né? Mesmo até em sites seguros, né? Você tem que ter muita atenção, principalmente na hora que você coloca o número do seu cartão de crédito. É verdade. Na verdade, o que acontece é que as pessoas, em geral, não tomam o mesmo cuidado que elas tomam no mundo físico quando elas usam o mundo virtual, ou seja, a internet, né? Então, um cuidado que é muito importante é com relação ao equipamento em si, né? O equipamento deve estar provido de mecanismos para proteger alterações e que façam o equipamento funcionar de maneira indevida. Esse tipo de software é conhecido como antivírus, firewall, anti-spam e assim por diante, né? Uma outra preocupação que o usuário tem que ter é que muitos pensam que o celular ele não está vulnerável assim como está o computador pessoal. Então há pessoas que imaginam que não é necessário esse tipo de software no celular também, né? Com relação ao
E no celular, inclusive, a gente tem uma pergunta aqui da Vanessa Rocha, ela pergunta se celular pode ter vírus. Pode ter vírus? Pode, igualmente a um computador que se usa em casa. E cada vez mais, né? Cada vez mais, porque os smartphones, eles ganham cada vez, o preço é melhor, se popularizam mais, estão na nossa mão, mais acessíveis, né? Então, o celular tem sim os mesmos problemas que o computador tem com relação a vírus e alguns específicos de celular, inclusive, né? O Paulo Valadares, já que celular tem vírus, ele pergunta se é perigoso abrir e-mail no celular. É o mesmo risco que você corre ao abrir o e-mail normal, né? Exatamente. Na verdade, o e-mail em si, ele tem riscos, mas o maior risco são os links que estão nos e-mails, né? Geralmente, quando há um link, esse link te leva para um conteúdo malicioso que vai infectar o celular e vai fazer com que ele funcione fora do que seria o esperado. E aí é onde acontecem as fraudes, né? O celular esse link vai permitir a instalação de um software chamado Cavalo de Troia, enfim, tem vários tipos de softwares. E aí quando o usuário for fazer operações, ele espiona o que o usuário faz, ele rouba a senha, ele rouba informações pessoais, enfim. Ele faz com que o celular funcione da maneira que não é esperada, né? Uma coisa que é importante... Perdão, antes que o senhor continue, como é que a gente protege o telefone celular? Da mesma maneira que protege o computador, celular e tablet, né? Como é que a gente protege esses dois equipamentos? Os smartphones e tablets, enfim, os dispositivos móveis, pode-se baixar aplicativos específicos e é importante que se baixe também os aplicativos dos lugares certos, né? Existe um vírus que fez muito estrago, que ele era vendido nesses sites para baixar aplicativos como um antivírus. Na verdade, ele era um vírus, né? Então, é importante que o usuário tome esse cuidado também de baixar os aplicativos dos sites oficiais dos fabricantes, do Android ou do iPhone, assim por diante, né? Uma vez que o usuário instala esse aplicativo, e existe gratuitos, existem vendidos, enfim, existe uma grande gama desses dispositivos. Uma vez que o usuário instala esse software, ele está menos à mercê do risco, né? Esse que é uma preocupação que o usuário tem que ter. Como nós protegemos a nossa casa, né? Para não sermos invadidos, temos que ter o mesmo cuidado com os aparelhos que usamos também. Agora, como a reportagem mostrou, agora está chegando o Natal, as pessoas vão fazer compras, as compras pela internet têm crescido muito, mas que cuidados básicos o usuário deve ter quando ele entra num site de compra? Que cuidados ele deve ter para não entrar num golpe, já que a gente tem aí um golpe a cada 15 segundos no Brasil? Então, além disso que a gente comentou, os cuidados com relação à segurança do equipamento, é muito importante que se tome cuidados similares ao que se toma no mundo real. Quer dizer, ninguém compra de uma loja que aparece do nada, de uma hora para outra, fazendo ofertas muito generosas, né? Normalmente nós compramos de lojas que são conhecidas, redes, enfim, lojas nas quais nós confiamos. Na internet se pode ter sites que te ofereçam essa mesma informação se você não conhece a loja aonde você vai comprar. Então são lojas conhecidas, de redes e assim por diante, em geral não há problema. Mas se há uma oferta de uma loja que você não conhece, então existe, por exemplo, o Ebit, né? Ele faz um ranking da reputação das empresas baseado na opinião dos usuários que já fizeram compras nessas lojas, né? Além disso, é muito importante, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que usassem sites que estão disponíveis para fazer intermediação da compra, né? Como às vezes nós compramos numa loja física e não nos entregam no prazo estipulado, nós voltamos à loja física para reclamar. Na internet não é possível fazer isso. Então, o que nós temos? Existem sites de intermediação, eu posso citar vários, por exemplo, Pagamento Digital, o Bcash, Mercado Pago, Moip, PagSeguro, né?
PayPal. Existe uma série de sites que quando você acessa uma loja que quer vender e entregar o produto, né, quer dizer, uma loja séria, ela oferece pagamento através desse meio de intermediação. Como que isso funciona? O usuário faz a compra e paga para esse site de intermediação. Aí passa um tempo, geralmente 15 dias, para que o produto chegue até a casa do cliente. Se o produto não chegar nesse prazo, o usuário pode ir lá e bloquear o pagamento, porque o pagamento foi feito para o site e não para a loja que está vendendo. E aí entra uma disputa, quer dizer, o site de intermediação ele passa a intermediar essa ação para que ou o dinheiro seja devolvido ou o produto efetivamente entregue. Então é muito importante que quem for comprar na internet faça uso desses serviços. E eu posso dizer que atualmente eles estão bastante disponíveis nas principais lojas e eles evitam muitos aborrecimentos. Paga-se um pouquinho mais, mas evita Exatamente. cair no golpe. Uma outra questão para a gente finalizar. Site de banco, né? A gente ouviu aí semanas atrás que alguns bancos estavam sendo invadidos e que os hackers conseguem inclusive duplicar as páginas de banco. É preciso ter cuidado também quando se faz transação bancária pela internet? Na verdade, os bancos, eu diria assim, não querendo fazer juízo de valor, mas os sites mais seguros são dos bancos, porque tem nosso dinheiro lá, né? Então, o site do banco, a rigor, ele é seguro. O que acontece é que os falsários, né, os intrusos, eles falsificam o site do banco, quer dizer, criam uma cópia da página do site do banco e depois eles enviam e-mails que levam a esse site falso, eles infectam a máquina do usuário e levam a esse site falso e desse modo eles conseguem capturar a senha, o número da conta, informações do usuário. Então é sempre importante aquele cuidado que já é bastante difundido na mídia, que o usuário, quando ele vai acessar o site, ele olha o cadeadinho, né, principalmente no desktop, que informa que a conexão é segura. Dessa maneira, existem recursos tecnológicos por trás disso, que garante que ele está acessando o mesmo site do banco. Ok. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Aqui eu conversei com o especialista em internet, que nos deu aí dicas importantes sobre como você não cair em golpes quando for fazer compras ou quando for fazer transações pela internet. Obrigado pela sua participação.